Uma ausência antes mesmo de a bola rolar já virou assunto na estreia da França na Copa do Mundo de 2026. Kylian Mbappé, capitão camisa 10, principal estrela da seleção francesa e um dos jogadores mais observados de todo o torneio, não vai participar da entrevista coletiva de pré-jogo contra Senegal. E quando um jogador desse tamanho fica fora de uma coletiva antes da estreia, a pergunta aparece na hora: é só uma decisão logística ou existe algo maior por trás? A informação movimentou o ambiente da França porque havia expectativa de que Mbappé falasse ao lado do técnico Didier Deschamps. Não era uma obrigação, mas em uma estreia de Copa do Mundo, com a França chegando cercada de expectativa, é natural que o capitão apareça para responder perguntas, passar confiança e colocar a cara antes do primeiro desafio. Só que desta vez, quem vai falar com a imprensa é N'Golo Kanté, considerado uma liderança importante do elenco e tratado como segundo capitão da equipe. O motivo apresentado pela Federação Francesa passa longe de lesão, punição ou conflito interno. A explicação é logística. A França tentou fazer a entrevista acontecer na estrutura do New York Red Bulls, onde a seleção está se preparando para o Mundial, mas a FIFA não aceitou o pedido. Com isso, Mbappé teria que fazer um deslocamento de carro até o MetLife Stadium, local das entrevistas, e depois voltar para o centro de treinamento. Para evitar desgaste na véspera da estreia, Deschamps decidiu preservar seu principal jogador. Mas em Copa do Mundo, qualquer decisão simples pode ganhar tamanho gigante. Quando o assunto envolve Mbappé, então tudo vira debate. A França estreia contra Senegal nesta terça-feira, às 4 da tarde pelo horário de Brasília, e chega ao Mundial como uma das seleções mais fortes do planeta. A equipe tem elenco estrelado, jogadores decisivos em praticamente todos os setores e carrega o peso de ter disputado as duas últimas finais de Copa. Foi campeã em 2018 e vice em 2022. Por isso, o nível de cobrança é enorme. E é justamente aí que essa ausência chama tanta atenção. Mbappé é mais do que um atacante. Ele é símbolo técnico, emocional e midiático da França. É o jogador que todo mundo quer ouvir, que todo adversário observa, que todo jornalista persegue e que todo torcedor espera ver assumindo responsabilidade. Quando ele não aparece em uma coletiva de estreia, mesmo com uma justificativa prática, a notícia ganha força porque mostra como cada detalhe da rotina de uma seleção grande é calculado. A comissão francesa parece ter feito uma escolha clara: menos exposição, menos deslocamento, menos desgaste e mais foco no jogo. Para muita gente isso pode parecer exagero. Afinal, uma coletiva não decide partida. Mas em uma Copa do Mundo, principalmente em um torneio disputado em grandes distâncias, com logística pesada, clima diferente e pressão máxima, economizar energia pode ser parte da estratégia. Deschamps sabe que a França não precisa vencer entrevista coletiva. A França precisa estar pronta quando a bola rolar. Só que existe o outro lado. A ausência do capitão também pode alimentar interpretações. Será que Mbappé está sendo blindado de perguntas difíceis? Será que a França quer evitar ruído antes da estreia? Será que o assunto favorito, pressão por título, favoritismo e responsabilidade, poderia virar distração? Oficialmente nada disso foi colocado como motivo. Mas a leitura de bastidor é inevitável porque estamos falando de um jogador que carrega o peso de uma geração. O curioso é que a própria França tenta diminuir esse peso. Didier Deschamps, em entrevista antes da estreia, evitou colocar sua equipe como favorita absoluta e chegou a apontar a Espanha como grande favorita da Copa. É uma estratégia comum de treinador experiente: tirar pressão do próprio elenco, empurrar o favoritismo para outro lado e proteger o vestiário. Só que o futebol não funciona apenas pelo que se fala. A França tem Mbappé, Dembélé, Olise, Kanté, uma geração acostumada a jogos grandes e um histórico recente que obriga o mundo a olhar para ela como candidata real ao título. Do outro lado estará Senegal, que não chega para ser figurante. O próprio Deschamps elogiou a seleção senegalesa, destacando a qualidade técnica, a força ofensiva, o meio de campo e a eficiência defensiva. Ou seja, a estreia francesa não é um jogo para entrar desligado. É justamente o tipo de partida em que uma seleção favorita pode ser testada logo de cara. Senegal tem jogadores acostumados ao alto nível, intensidade física e uma tradição recente de competitividade que impede qualquer clima de passeio. Por isso, a decisão de preservar Mbappé antes da coletiva pode ser vista como um sinal de respeito ao tamanho da estreia. A França sabe que todo detalhe importa. Evitar um deslocamento longo pode parecer pouco,
mas pode representar uma manhã ou uma tarde mais controlada, um descanso melhor, uma concentração mais limpa e menos energia gasta fora do campo. Em uma Copa, a diferença entre estar inteiro e estar um pouco desgastado pode aparecer em um arranque, em uma finalização, em uma decisão no último terço. Kanté assumir a coletiva também tem significado. Ele é um jogador respeitado, experiente, campeão do mundo e visto como uma voz segura dentro do grupo. Não é uma substituição qualquer. A França não mandou alguém aleatório para cumprir tabela. Mandou uma liderança. Isso mostra que o objetivo não era esconder a seleção, mas reorganizar a comunicação sem expor demais o principal nome da equipe. É uma decisão que combina proteção ao astro e manutenção de responsabilidade pública. A pergunta que fica é: essa escolha ajuda ou aumenta ainda mais a curiosidade em torno de Mbappé? Porque na prática, ao poupá-lo da coletiva, a França também colocou ainda mais holofote sobre ele. Agora, quando ele entrar em campo contra Senegal, muita gente vai olhar não apenas para seu desempenho, mas para tudo que envolve sua condição. Vão observar se ele está leve, se está explosivo, se está participativo, se está confortável. Em uma Copa do Mundo, a ausência antes do jogo vira parte da narrativa do próprio jogo, e essa narrativa pode mudar rapidamente. Se Mbappé decide a estreia, a decisão será vista como genial. Preservaram o craque, ele chegou inteiro e resolveu. Se a França tropeça, o assunto pode voltar como crítica. Por que tanta cautela? Por que o capitão não apareceu? Por que a seleção parecia blindada antes do primeiro jogo? É assim que funciona a pressão em seleção gigante. O mesmo gesto pode ser interpretado de formas completamente opostas dependendo do resultado. Para Mbappé, essa Copa também tem um peso individual enorme. Ele já viveu glória mundial, já brilhou em finais, já carregou a França em momentos decisivos e chega para mais um torneio cercado de expectativa. A cada Copa, a história dele ganha um novo capítulo. E em 2026 o desafio é ainda maior porque ele entra como capitão e referência absoluta. A França tem muitos craques, mas o rosto do projeto é ele. O jogo contra Senegal, portanto, começa antes do apito inicial. Começa na escolha da coletiva. Começa na decisão da FIFA de não mudar o local da entrevista. Começa na comissão técnica tentando administrar desgaste. Começa na imprensa tentando interpretar cada gesto. Começa na torcida se perguntando se isso é apenas precaução ou se existe algum sinal de tensão. E começa principalmente na expectativa de ver como a França vai lidar com a pressão de ser uma das grandes candidatas ao título. No fim das contas, a notícia mostra uma coisa importante. Em Copa do Mundo, bastidor também joga. A bola ainda nem rolou para França e Senegal, mas o clima de decisão já apareceu. Mbappé foi poupado da coletiva para evitar desgaste, Kanté assumiu o microfone. Deschamps tentou controlar a narrativa e a França entra em campo sabendo que qualquer detalhe pode virar manchete. Agora resta saber se essa estratégia vai funcionar. Se Mbappé aparecer em campo no nível que o mundo espera, essa ausência será esquecida rapidamente. Mas se a França encontrar dificuldade contra Senegal, pode ter certeza, essa coletiva sem o capitão vai voltar ao debate. E aí, na sua opinião, a França fez certo em poupar Mbappé antes da estreia, ou capitão de seleção grande precisa aparecer para falar em momentos assim? Comenta sua opinião, deixa o like e se inscreve no canal, porque a Copa do Mundo está só começando e cada detalhe fora de campo também pode mudar a história dentro dele.